Olá! Nesse vídeo você vai conhecer a terrível, a indesejável e a mais querida morte dos quadrinhos. Dona Morte é uma personagem da Turma da Mônica criada por Maurício de Souza, fazendo parte do núcleo da Turma do Penadinho. A função da Dona Morte é basicamente levar as pessoas para o outro lado da vida. A pessoa, quando é atingida pela sua foice, vira um fantasma e vai parar no purgatório, local onde fica a Turma do Penadinho, e de lá ela vai para o céu ou para o inferno. Mas claro que o trabalho da Dona Morte não é nada fácil, o que acaba rendendo ótimas histórias para nós, leitores, já que, como ninguém quer morrer, é sempre um sacrifício para que ela possa levar alguém. As pessoas sempre dão um jeitinho de passar a perna nela e tentar escapar do seu destino. Algumas conseguem escapar, já outras não têm tanta sorte ou habilidade assim. Algumas vezes a Dona Morte faz confusão e acaba trocando nomes, ou até mesmo levando a pessoa errada, chegando a pedir desculpas em algumas histórias. A Dona Morte, assim como todo o resto da Turma do Penadinho, foi criada para amenizar o conceito de morte que nós temos, já que pensar sobre isso é algo tenso, e as imagens que temos deste ser não são nada agradáveis. Isso porque a morte é representada por um ser com capuz preto e uma foice. Esse ser usa essa foice para matar as pessoas. Por isso, o Maurício resolveu criar uma morte mais humana, sem alusão a um ser assassino ou agressivo. Ela apenas cumpre o seu papel e faz o seu trabalho. Numa entrevista que o Maurício deu a PUC-Rio, ele conta sobre a criação da personagem, e em certo trecho da entrevista ele destaca como seria legal se a morte chegasse com papo antes de levar a gente. Até que eu gostaria de pensar numa morte que chega com papo, uma explicaçãozinha, uma marquinha no caderno dizendo que chegou a nossa hora. Seria mais humano do que acontece na real. Principalmente se soubéssemos que há vida depois da morte, no cemitério do Penadinho, uma espécie de limbo, área de espera, ou em outro sítio mais pra cima ou pra baixo, esse último não desejado, lógico. Os leitores, por outro lado, devem encarar cada um à sua maneira nossas brincadeiras com a coisa séria que é a morte. É um tema, um assunto que cada um trata ao seu jeito. A nossa proposta é que a morte, ou a Dona Morte, não seja levada tão a sério enquanto não nos encontramos com ela. Porém, apesar de hoje conhecermos essa Dona Morte com um visual mais amigável, no início ela não era bem assim não. A personagem estreou em 1975 na tirinha 410 do Penadinho, no Diário de São Paulo. Nessa tira, ela era chamada apenas de Morte e um fantasma pergunta ao Penadinho aonde ela vai com aquele machado. Então o Penadinho responde que chegou o dia daquele cara de pau. Quem diria que a Dona Morte estrearia sem a sua foice, hein? Aliás, o visual dela era bem mais macabro. Sua roupa era toda branca e seu rosto era literalmente o de uma caveira. Nessa época das tiras, ela teve raras aparições. Nos gibis também demorou para a personagem aparecer. Tanto é que uma das suas primeiras aparições foi só nos anos 80, na edição 13 do Cascão, na história Muito Vivo, onde o Penadinho pede que a Dona Morte o ressuscite. Exatamente! A Dona Morte era responsável por ressuscitar os personagens, e não a Dona Cegonha. Nessa época, a Dona Morte ainda não tinha o seu visual bem definido. Quando foi criada, ela aparecia com essas tiras pretas no rosto, mas logo na sua aparição seguinte, na edição 15 do Cascão, ela apareceria com sua roupa toda azul e com um rosto diferente. Aliás, aqui a Dona Cegonha já desempenha seu papel de ressuscitar os fantasmas. Logo em seguida, ela voltaria com as vestes pretas, mas variando a mudança de rostos com listras e sem listras. Além disso tudo, os roteiristas faziam confusão quanto ao sexo da personagem. Em algumas histórias consideravam a personagem como homem, inclusive os próprios leitores faziam essa confusão. Vocês também pensavam que a Dona Morte era homem? As características, tanto visuais quanto do sexo da personagem, só foram definidas a partir dos anos 90, tendo suas vestes pretas, mas com mudanças nas listras do rosto, dependendo do desenhista. E a partir desse período, eles passaram a enfatizar mais vezes que ela era uma personagem feminina. A partir dos anos 2000, o visual da personagem passou a ficar mais cartunesco e ela foi ficando cada vez mais humanizada, vivenciando mais coisas na sua vida pessoal do que tentando matar pessoas com sua foice. Em 2013, a Dona Morte passou por uma reformulação bem polêmica no seu visual. Isso aconteceu na edição 84 da Mônica da primeira série da Panini, na história Visitando Risonildo, onde ela aparece com um visual totalmente feminino, com mudança nos seus olhos, na sua boca e passando até a ter peitos.
O visual causou tanta polêmica que logo voltaram para o visual antigo da personagem, apesar de às vezes aparecer com esse aí meio bizarro. Mesmo trabalhando tanto para trazer mais fantasmas para o cemitério, a Dona Morte às vezes tira um descanso também, como na história Deus Existe, publicada na edição 77 do Cebolinha pela Editora Globo. Nela, acontecem várias coisas que poderiam matar as pessoas, mas elas sobrevivem, como um naufrágio, um raio caindo na cabeça de alguém, acidentes, por aí vai. Só que em todas as situações as pessoas comentam, Deus existe. No final, Deus fica indignado, pois só nessas horas as pessoas pensam nele e que eles só sobreviveram pois ele deu uma folguinha para a Dona Morte, que também acredita que Deus existe. No meio de tantas histórias incríveis que a Dona Morte possui, vale destacar uma que é emocionante. Ela se chama Eu Quero Morrer e foi publicada na edição 78 da Mônica pela Editora Globo. Nela, um homenzinho quer morrer, pois a namorada o deixou, ele perdeu seu emprego, está com contas atrasadas e seus amigos não aguentam suas queixas. Fora isso tudo, ele bateu o carro, rasgou a calça e no quadrinho seguinte um cachorro ainda faz xixi nele. Eis que começa a chover, ele chora e encontra com a Dona Morte. Mas, diferente de todos os personagens, ele fica feliz em vê-la. Até ela fica encabulada, pois nunca foi tão bem recebida. Então, o personagem fala que ela pode levá-lo. Porém, o nome dele não está na lista e ele implora que a Dona Morte o leve, pois não existe mais motivação nenhuma para viver, e que a vida foi muito malvada com ele. Dessa forma, a Dona Morte sugere, será que está tudo tão ruim assim, que não vale a pena tentar de novo? Jogue mais uma cartada, arrisque! O personagem diz não saber como, e ela fala que ele vai saber, as coisas clareiam. Ainda assim, o personagem insiste que quer ir, e a Dona Morte some pedindo que ele aproveite a longa vida que tem. No quadrinho seguinte, o personagem fica indignado, pois até a morte o abandonou. A chuva passa, o sol volta a brilhar e ele vê um mural com vagas de emprego, encontra uma mulher procurando emprego também e ali se apaixona à primeira vista. Dessa forma, ele passa a querer viver. No final, o Penadinho comenta, puxa, Dona Morte, nunca vi você recusar um cliente. E ela diz que não estava na hora dele e que às vezes é bom esperar um pouco, faz toda a diferença. Uma história linda, com uma grande lição no final e digna de se ler nos momentos em que achamos que nada mais dá certo. Basta sabermos esperar um pouco. Agora, vocês sabiam que a Dona Morte já acompanhou o Cebolinha do outro lado da vida? Isso aconteceu na história Ghost de Cebolinha, um clássico publicado na edição 83 dele na Editora Globo. Nela, ele leva uma coelhada da Mônica próximo de um barranco e morre. Foi exatamente o que você ouviu, o Cebolinha morre e vira um fantasma, recebendo a visita da Dona Morte, que leva o personagem para conhecer o inferno e o céu. Então ela recebe uma ligação, alguém diz na chamada que a próxima a ser levada é a Mônica, e o Cebolinha entra em desespero, pede para que um anjo coloque na terra, e lá tenta avisar a Mônica do perigo, mas apenas o Cascão ouve sua voz. Depois de muita confusão, ele não resiste, dá um nó nas orelhas do Sansão, o diabo resolve levá-lo por conta dessa traquinagem, mas a Dona Morte salva o personagem, pois a Mônica que ela iria levar não era essa, e o Cebolinha acabou salvando a vida dela, pois o raio do diabo iria acertá-la. Assim, a Dona Morte mostra que tem um coração mole e ressuscita o personagem, fazendo com que ele volte antes do acidente, só que dessa vez é a Mônica quem cai do precipício. E vocês já viram a versão infantil da Dona Morte? Isso foi mostrado na história Mortinha, da edição 155 do Cebolinha na Editora Globo. Essa história mostra a Dona Morte extremamente cansada pelo seu trabalho e acaba desabafando com a Dona Cegonha, que está extremamente exausta. Então, a Dona Cegonha vai tomar um café com ela e coloca umas pílulas de rejuvenescimento no café da Dona Morte, que acaba virando a Mortinha e perdendo todo o respeito com as pessoas que vai buscar. Mas fala a verdade, ela ficou fofinha, não ficou? Eu sou a Morte, vim te buscar. Assim, como ter deixado a Morte criança atrapalhou todo o seu trabalho, o Penadinho vai junto com a Dona Cegonha buscar a Morte para lhe dar um antídoto, tendo uma cena que não se vê todos os dias. Como diz o Penadinho, pois aqui a Cegonha está levando a Morte. Que coisa, não? Que coisa, não? No final, ela vai buscar o Josimar e ao descobrir que ele é um cara grandão, começa a chorar feito criança. Como vocês viram, a Dona Morte tem várias histórias incríveis, mas eu não poderia deixar de destacar mais uma aqui, que se tornou antológica. Ela se chama Conversa de Botequim e foi publicada na edição 181 do Cascão na Editora Globo. Ela mostra o encontro da Dona Morte com alguns de seus amigos em um botequim. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles começam a contar novidades um para o outro. A primeira é que a Dona Morte se aposentou, pois o homem descobriu a imortalidade. Depois, o amigo dela, chamado Guerra, diz que se casou com a paz e que como os povos estão em união, não há mais conflitos.
Já a peste diz que enchia o mundo de doenças incuráveis, epidemias, e que a Dona Morte ganhava milhares de clientes por causa dele. Por fim, a fome diz que vai pedir os petiscos e que agora ninguém mais passa fome no planeta, nem ele. Então, a Dona Morte se despede de seus amigos, pega carona com a peste, enquanto a guerra e a fome vão embora juntos. E no quadrinho final, o narrador diz: infelizmente, esta não é uma história real ainda. Com certeza uma história marcante e que nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos. Falando em histórias marcantes, um dos trabalhos mais difíceis da Dona Morte é levar grandes nomes para o outro lado da vida, como no dia em que ela teve que buscar o Papa João Paulo II. Foi o dia em que ela não estava com vontade de trabalhar, mas o telefone vermelho tocou e ela teve que dedicar seu dia para isso. Legal é ver como o Papa a recepciona bem, sabendo que o dia dele chegou, fazendo a Dona Morte chorar. Outra figura importante que a Dona Morte levou foi o nosso querido Michael Jackson, que não teve que passar pelo purgatório e foi direto ao céu. Agora, uma das perdas mais importantes que tivemos não foi de uma pessoa, mas da nossa história, o Museu Nacional, que entrou em chamas no ano de 2018. Essa belíssima história mostra os personagens da Turma do Penadinho trazendo diversas peças do museu para a Dona Morte no cemitério, mas no final ela nos traz uma mensagem de que a história nunca morre de fato se a gente a mantiver viva. Mas vocês sabiam que a Dona Morte já morreu? Isso aconteceu 2 vezes. Uma foi na história O Dia em que a Morte Morreu, de Magali 374, na Editora Globo, onde ela tem um piripaque e vira um fantasma. Depois é descoberto que quem fez isso foi um responsável pelo destino do mundo que estava tentando puxar o tapete de São Pedro. Já a outra vez que ela morreu foi na edição 51 da Mônica, na segunda série da Panini, na história A Difícil Arte de Ser Morte. Aqui ela também tem um piripaque, mas é por falta de vitaminas. Então cada personagem da Turma do Penadinho tenta substituir a Dona Morte enquanto ela se recupera no hospital, mas claro que não dá certo. Hoje, a Dona Morte é presença constante nos gibis da turma, e teve aparição até na Turma da Mônica Jovem, estreando na 4ª edição da segunda série, junto com outros personagens da Turma do Penadinho. Depois fez uma ponta na edição 20, e na edição 75 teve uma presença mais tenebrosa na saga Umbra, mas com visual bem feminino. Nas Graphic MSP, Penadinho Vida e Penadinho Lar ganhou outra versão bem tenebrosa. Já nos quadrinhos, ganhou sua revista na edição 6 da extinta revista Turma da Mônica Extra e teve sua revistinha lançada com sua miniatura pela editora Salvat. Já nas animações, fez pontas em VHS e participou dos curtas em 3D do Penadinho. Que bom que você veio! E não é? Esse ano eu consigo participar do Amigo Secreto. Menina, tava demorando. Do trabalho. Alô? O que é? Fala mais alto, que a ligação tá um inferno. Tá bom, tô indo. E essa é a Dona Morte, pessoal. Com certeza é uma das personagens mais queridas da Turma da Mônica, pois foi uma das mais pedidas aqui no canal. Por isso, já deixa seu like aí embaixo pelo trabalhão que deu pra fazer esse vídeo e comentem o que vocês acham da personagem, qual história mais marcou vocês e vocês gostariam de ter um papo com ela quando chegar a sua vez? E é isso, pessoal, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu gostei aí embaixo, é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!